E agora nós vamos falar da parte mais psicanalítica, né, do perfil Centauri. Então, Centauri seria exatamente, né, aquela pessoa que ela tem problema na questão do próprio ego, na formação do ego. Né? Então, elas estão reprimindo os seus desejos para agradar os outros e é porque justamente o ego dela está fraco. Há muita gente que fala assim, o problema do ego. Não é que o ego seja um problema. O ego, ele precisa ser forte, né? A nossa personalidade está ali. O problema do ego é quando a gente quando tem coisas ali que foram formadas e que estão nos atrapalhando e a gente vai limpar, por reorganizar, ressignificar determinadas coisas e fortalecer esse ego, porque quando você não tem esse, digamos, porteiro do inconsciente, ele fica no meio, né? Ele é o porteiro do inconsciente e ele fica aqui também para as outras questões de do superego, que para cima então ele está no meio. Quando eu não tenho um ego forte, o que acontece? Essa pessoa não tem firmeza na vida, ela não consegue se realizar, ela não consegue ser, não é mesmo? Então, a submissão pode ser um resultado de um superego crítico, exigente, que impõe essas normas rígidas de comportamento e controle. Então, a gente vai chamar aqui superego pai, o ego a mãe e o id lá embaixo a criança. Então, eu tenho que ter a mãe aqui entre esses dois. Aí é um pai muito rígido aqui em cima, é muito crítico, exigente. Então, digamos que essa pessoa super submissa é filha do Beat. Ou é a esposa do Beat. Imagina como que essa pessoa tá. É o contrário do anterior. Para equilibrar tudo isso, nós precisamos reduzir a severidade desse superego e eu diria assim, ó, que vozes internas ou que carrasco está comandando a sua realidade. E aí isso promoveria uma autoaceitação, uma assertividade maior. Quando a pessoa ela percebe que ela tem esse direito de ser, de existir, de escolher, então ela vai realmente ser diferente, ela vai explorar o mundo lá fora. Então imagina aquela criança que a mãe ou o pai não deixava ela explorar, caminhar porque tinham medo ou por qualquer outra restrição, porque não queria cuidar da criança, daí queria que a pessoa ficasse quietinha. Essa criança aprendeu que deveria ser muito quieta, não podia nem se expressar, nem explorar o mundo lá fora. Então ela aceitou e vive assim. Então, é um caso, né? Mas não quer dizer que sejam todos dessa mesma maneira. Uma criança que era bastante arteira e apanhou muito. Talvez ela desenvolveu esse mecanismo. A gente não sabe, tem que realmente entender da história. O fato da pessoa estar contando a história já está curando. E a gente receita essa essência. Bom, e a gente lembrando que é essência floral, diferente dos óleos essenciais, que vai ter a química da planta e o floral ele é seguro para a pessoa usar. Então, se a gente já está vendo que uma criança é assim, a gente já pode receitar, né? E então ela vai ter o direito da escolha, essa pessoa vai ter o direito da escolha, o direito de ser na realidade.
de manifestar-se nessa realidade, né? E vai perceber os desejos que tem, né? E não atender somente os desejos dos outros, e assim vai se sentir mais confortável para se expressar as suas necessidades, suas opiniões, porque vai saber que é importante também. Então, é tão importante a gente saber que o bem-estar de uma pessoa é só pelo fato dela poder se expressar, não é mesmo? Porque tem muita gente que não consegue pôr para fora, ela fica guardando, passa muita vontade e prefere satisfazer os desejos dos outros. Agora, quando ela se expressa, é diferente, né? Porque ela também participa, ela também está junto. E o quanto isso é importante. Outras questões, né, que a pessoa vai ter que trabalhar, a questão de baixa autoestima, valorização pessoal, que a pessoa às vezes valoriza todos menos ela, né? Então tem que construir essa imagem forte, saudável sobre si mesma, né, para promover o bem-estar emocional. E também conseguir, né, na hora do diálogo, ser ouvida. Não só ouvir o outro, mas poder também ser ouvida, ser respeitada, ser escutada, né? Para que a necessidade dela também seja vista. Isso vai melhorar os relacionamentos dela, vai ter uma dinâmica mais equilibrada, mais satisfatória. Então, assim, essa questão de fortalecer o ego é no sentido de que meus desejos estão lá dentro, né, no inconsciente. O porteiro não deixa o desejo passar e ser realizado porque aqui em cima o superego é muito crítico. Então, o problema que está aqui no superego, né? E daí, quando esse se sente na permissão, o ego se sente na permissão, se fortalece, ele vai poder fazer essa análise. Afinal, esse é o objetivo do ego. Entender, atender um pouco do id, dos desejos para o nossa parte animal, emocional, mental, espiritual. Nós temos muitos desejos diferentes, né? Não apenas da nossa carne. Os desejos são infinitos. E aí, se você tem um ego fortalecido, você vai saber aquele que provoca bem-estar e é saudável. Essa é a cura. E mais uma vez, essas terapias que promovem a alegria, né? Psicologia positiva, barra de axis, juntamente aí, né? Lógico que a gente vai receitar os nossos florais, pode ir para aromaterapia, também trazendo óleos que a pessoa possa se sentir mais alegre, mais otimista, enfim. As terapias são vastas, né? Mas o importante é essa pessoa se expressar. Até a próxima aula.